O Espírito Santo falava no meu coração que a igreja, quando falo igreja, não falo a presbiteriana, mas eu falo a igreja de Deus em todo mundo. O Espírito Santo falava no meu coração 3 mandamentos que a igreja não tem vivido: a santificação, o amor e o perdão. A igreja não tem vivido. E se não conseguirmos viver, obedecer estes mandamentos, não veremos a Deus. Porque não é palavra de homens, mas é palavra de Deus. Eu já peço aos irmãos para estarmos abrindo em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Às vezes muitos ouvem a repreensão dos pastores, eu não digo só dessa denominação, e muitos até se enojam quando o pastor fala: meu Deus, é bem falar de roupa, é bem falar de vestes novamente. Mas não é só nas vestimentas que nós temos que santificar, é em tudo. É na nossa maneira de vestir, é na nossa maneira de falar, é na nossa maneira de se comportar, é em tudo. Em tudo nós temos que nos santificar. Em tudo. Não adianta vestir um vestido folgado e comprido, de mangas longas e comprido, arrastando aos seus pés. Mas se a língua não for santa, o que adianta só santificar as vestes? E se a língua não for santa? Que a palavra do Senhor diz o quê? Em toda a maneira de viver, sede santos. Porque sem santificação ninguém virá ao Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, quando o profeta ele diz aqui no altar: não veste tais vestes, obedeçam, não faça isso, não fale dessa maneira, sede santos, obedeça. Porque se Deus está dizendo, sem santificação ninguém verá ao Senhor, é ninguém. Aquele que não se santificar não vai ver ao Senhor. Porque é palavra de Deus, não é palavra de homem. É palavra de Deus. Glória a Deus. E muitos às vezes, como eu disse, pensam: mas o pastor está falando, o líder está falando, o obreiro está falando, mas eu não estou vendo acontecer nada. Eu não penso dessa maneira. Eu fico pensando, meus irmãos, ali no jardim do Éden, quando Adão e Eva receberam o mandamento do Senhor. Deus, quando ele deu o mandamento, ele disse para eles, como toda a igreja conhece: de todas as árvores do jardim vocês poderão comer livremente, mas a árvore do bem e do mal, a árvore do conhecimento, vocês não podem comer. Qual é a palavra que Deus usa? Porque no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Qual é a palavra que Deus usa? Certamente. Ele deu a certeza. Um dia, se vocês comerem, certamente vocês vão morrer. E o que acontece? Eva come, a serpente a engana, ela vai e come. E quando ela comeu, aos olhos dela não aconteceu nada. Mas ela ouviu Deus dizer: certamente vocês vão morrer. Mas ela não viu nada acontecendo. Ela não morreu. Ela comeu da fruta e continuou da mesma maneira que ela estava. Aos olhos dela não havia mudado nada. E ela vai e dá para Adão. Ela fala: eu comi, dá para Adão, e Adão vê que realmente ela estava da mesma maneira, não tinha acontecido nada. Aí Adão come e já percebe. Quando ele come, ele já entende, ele já percebe que eles dois estavam nus. Então eles ali já temem e escondem do Senhor. Mas então, até aí, tudo bem. Estavam da mesma maneira, vivos. Da mesma maneira, vivos. Mas quando Deus
chega e aplica o juízo para a mulher, para a serpente, para o homem. Depois que Adão é expulso do jardim, então Adão começa a morrer aos poucos. Mas quando ele comeu, ele não viu acontecer nada. Mas Deus havia dito para ele: o dia que vocês comerem, certamente é certo, se comer vai morrer. Então, depois que eles comeram, depois que passou um tempo, eles se entenderam de que morte é que Deus estava falando. Mas não foi imediato. Não foi de imediato. Eles ouviram certamente, mas eles comeram e não aconteceu nada. Assim também como nós temos ouvido, temos lido a palavra do Senhor, e quando Ele diz: sem santificação ninguém verá a Deus, ninguém verá a Deus. Mas como Adão, como Eva, uma desobediência aqui, uma desobediência ali, mas está tudo bem. Eu estou trabalhando, eu estou vivendo. Muitas das vezes, muitos estão ficando enfermos, eu não estou. E vão transgredindo. Mas muitos que têm transgredido aqui, ali, que têm partido, porque depois da morte segue somente o juízo. Eu também me lembro do rico, ali em Lucas 16. Ele vivia uma vida esplêndida, uma vida regalada, tinha de tudo. Aparentemente para ele estava tudo bem, porque tudo que a alma dele desejava, ele tinha. E se você ler o texto, ele chama Abraão de quê? Ele chama Abraão de pai. Ele chama Abraão de pai no texto. Então ele também conhecia a lei de Deus, porque ele tinha Abraão por pai. Então para ele estava tudo bem. Estava tudo bem para ele. Porque ele não estava ficando enfermo. Tudo que ele queria, ele tinha. Queria comprar um carro, ele comprava. Queria comer algo, ele comia. Queria passear em tal lugar, ele podia. Estava tudo bem aparentemente. Mas quando ele morreu, o que aconteceu? A palavra do Senhor diz que ele foi sepultado. E quem veio buscar ele? Os demônios atormentadores. E ele teve uma surpresa. Mas estava tudo bem em vida para ele. Mas quando ele morreu, ele teve a surpresa. E ele foi para o Hades. E mesmo lá ele entende. Aquela passagem quando a gente lê é duro porque é uma palavra forte, porque ele entende quando ele está lá. E quando ele chega lá em tormento, ele fala: pai Abraão, mande que alguém vá lá na casa do meu pai falar para os meus irmãos, que eu tenho 5 irmãos. E eu não quero que eles venham para o mesmo lugar que eu estou, para este lugar de dormir. Então 5, olha, ele pensa, ele tem tanta consciência que ele se preocupa com os irmãos dele, porque eles estavam vivendo a mesma vida que ele estava vivendo. Pai Abraão, mande que alguém vá lá falar para os meus irmãos, que eu tenho 5 irmãos lá na casa do meu pai, e eu não quero que eles venham para o mesmo lugar que eu estou. E Abraão também fala para ele: filho. Abraão chama ele de filho, filho. Tu não sabes que todos os teus bens tu tiveste em vida? Ele falou: não. Os seus irmãos têm Moisés e os profetas. Se eles não ouvirem, assim como nós, meus irmãos, nós também temos a palavra de Deus, assim como eles tinham. Como aquele rico tinha a lei, tinha os profetas, tinha ali os mandamentos. Nós também temos a palavra de Deus. Nós também estamos na casa de Deus, todo dia de culto, todo dia de estudo, ouvindo a palavra de Deus, sendo exortados a uma vida de obediência,
a uma vida de santidade. Assim como aquele rico tinha. Ele tinha a lei, tinha os profetas. E nós temos a palavra de Deus. E glória a Deus, porque nessa igreja a palavra de Deus é pregada. Aleluia. Assim também como o rico não teve desculpas, nós também não temos. Nós também não temos desculpa. Ah, mas eu não sabia. Não, sabemos. Sabemos. Estamos ouvindo hoje. Sem santificação é ninguém. Se não se santificar, ninguém verá a Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Assim como Eva e Adão ouviu, é certamente. Eu não estou dizendo que talvez vocês possam morrer. Certamente vocês vão morrer. Assim também como nós estamos ouvindo hoje, como nós temos ouvido. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Eu peço aos irmãos para estarmos indo 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é só o coração, como muitos, não só os que estão no mundo, mas muitos crentes, eu já ouvi da boca de muitos crentes, Deus só quer o coração. Mas nós estamos ouvindo aqui. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo espírito, corpo e alma tem que estar preparados, irrepreensíveis para a volta do Senhor Jesus. Aleluia. Glória. Hebreus fala o quê? 12:14. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E aqui em Tessalonicenses, a palavra do Senhor fala que o corpo, a alma, o espírito tem que estar preparado. Temos que estar preparados para a volta do nosso Senhor Jesus. Aleluia. O que seria uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa perfeita. É uma pessoa sem falha. E a palavra do Senhor nos diz mais o quê? Em Efésios. Que Deus ele levanta ministérios na igreja querendo o quê? O aperfeiçoamento do quê? Do corpo de Cristo que somos nós. A palavra do Senhor diz o quê? Que nós temos que chegar à estatura de quem? A estatura do varão perfeito, que é Jesus. Mais um mandamento. É a estatura de Cristo. É a estatura de Cristo, o varão perfeito. Temos que lutar, meus irmãos. Temos que lutar e temos que considerar a palavra do Senhor. Porque Deus, ele não é como um homem que fala uma coisa e se arrepende. Ele não é como o filho do homem que mente. Deus falando, ele faz. E se nós temos visto e ouvido aqui que é dessa maneira, é dessa maneira que nós temos que fazer e viver. Para que venhamos ser aceitos por Deus